Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Aqui é a Rafaela, sou professora de vocês de Física 3, junto comigo está o Matheus. A gente hoje vai estar falando para vocês um pouquinho sobre eletrostática, que na verdade é o estudo das cargas elétricas, e a gente durante esses 15, 20 minutinhos juntos, a gente vai estar querendo explicar para vocês o que é cargas elétricas. Gente, complementando, a eletrostática que a gente vai ver é a parte das cargas elétricas em repouso. Vai ser importante, nessa parte, vocês tentarem compreender bem os conceitos, porque a parte de eletrostática, ela cai pouco, mas ela é importante para você entender várias coisas no futuro. É importante para vocês entenderem a eletrodinâmica, que aí sim a gente já entra em um pouco de contas. A eletrostática também tem mais ou menos. E quando a gente entrar nessas contas, vai ser muito importante vocês entenderem o conceito, tá bom? Então, mais isso mesmo, vamos para o próximo slide. Então, gente, na verdade, tudo praticamente na vida começa pelo átomo, né? O átomo é a unidade básica da matéria, ela é a menor forma que a gente tem de identificar um elemento químico. E hoje em dia, com o avanço da física, da ciência no geral, a gente tem diversas formas e teorias de explicação de como o átomo funciona e principalmente de como a eletrosfera, que vocês vão saber o que é daqui a pouco, funciona. Só que, por fins didáticos e de melhor interpretação, a gente considera aqui o modelo planetário do átomo. O átomo é formado por 3 partículas. Entre elas, a gente tem o nêutron, o próton e o elétron. Tanto o nêutron quanto o próton, eles ficam concentrados nessa área nuclear do átomo. E os elétrons, eles circundam em volta dessa área que seria uma área central. Lembrando muito a forma de funcionamento do próprio sistema solar, né? Os planetas ao redor do Sol. O Sol seria essa área mais central e os elétrons entre suas órbitas estariam ali circundando, como a gente consegue bem ver nessa foto, nesse gifzinho. Gente, fazendo um adendo, a parte amarela e vermelha da imagem que está rolando são os prótons e os nêutrons, e a parte em cinza em si são os elétrons. É importante notar aqui, gente, que a gente está dando uma breve explicação da química. Pode deixar aí. A gente está dando uma breve explicação da química. Qualquer adicional a mais é mais com a turma de química mesmo, que eles vão saber muito mais, vão falar muito mais, vão ter muito mais explicações em relação a isso. Mas o importante dessa parte é que, além da noção aí de que o próton que vocês têm que ter que o próton e o elétron, o próton e o nêutron, ele é muito maior do que o elétron, que não mostra nessa foto, mas o elétron é quase 2.000 vezes menor do que um próton e um nêutron. A distância aí também não está conforme, porque a distância, essa eletrosfera onde o elétron se encaixa, é cerca de 10.000 a 100.000 vezes de distância do tamanho em relação ao tamanho do próton e do nêutron, ok? Mas para vocês terem uma noção que, apesar da imagem, ela não tem o tamanho correto e ela não tem a distância correta. E aí, entrando um pouco na parte da física, a gente percebeu ali que você tem uma diferença entre os prótons, os elétrons e os nêutrons. A diferença principal é que os prótons e os elétrons, eles têm uma interação entre si. Uma interação que a gente chama de carga elétrica. A gente vai entender melhor esses detalhes, mas basicamente isso foi constatado através de experiências e, como está mostrando embaixo, fala que a carga do elétron é negativa e a carga do próton é positiva. Isso foi convencionado também, tá, gente? Sim, é muito interessante o que o Matheus falou sobre a questão da convenção, porque, na verdade, toda essa teoria ela foi formada a partir das experiências, né? Eles conseguiram ver, com base em algumas experiências que foram feitas, que tanto o próton quanto o elétron eles se repeliam ou se atraíam, dependendo da situação que a gente também vai ver mais para frente, quando for falar de carga elétrica, de maneira mais específica. E, a partir daí, a gente consegue criar uma teoria e um embasamento para provar e relatar como que se deu toda essa experiência.
E como vocês já estão vendo no slide, só para lembrar, a eletrosfera é justamente essa órbita, né? O que está orbitando. Esse conjunto dos elétrons a gente chama de eletrosfera. Pode passar. Dentro disso, a gente tem o conceito de carga elétrica elementar, que pode ser utilizada tanto com o símbolozinho do E minúsculo, ou como QE, e o Q ali vocês vão ver mais para frente que tem a ver com carga. Normalmente, quando vocês veem dentro do campo da eletrostática, quando vocês vão verem a letra Q, vocês vão entender que o Q normalmente ele está falando de carga elétrica. A carga elementar ela é um conceito físico, ela é um conceito fundamental, como massa, por exemplo, e ela vai falar sobre o valor absoluto, ou seja, o módulozinho, com certeza vocês já devem ter visto isso na matemática, né? O módulo que seria o valor sem o sinal, sem o menos ou mais, sem a magnitude, entre aspas, do valor. Ela vai ser, na verdade, esse conceito que equivale a carga elétrica transportada por um único elétron. Ou seja, qual é o valor daquela cargazinha ali que um único elétron é capaz de transportar. A gente vai desenvolver um pouquinho o conceito para vocês entenderem um pouquinho como que funciona, né? Porque às vezes assim fica muito abstrato. Desenvolvendo o conceito, a gente tem uma quantidade de carga total, que seria a soma da quantidade de carga positiva e a quantidade de carga negativa, como vocês estão vendo. Que total é igual ao que é positivo, mas que é negativo. A quantidade de carga positiva seria a soma das cargas de todos os prótons e a quantidade de carga negativa, a soma de carga de todos os elétrons. Por convenção, como o Matheus já falou anteriormente, os elétrons eles ficaram com sinal de menos e os prótons ficaram com sinal de mais. Por isso que a gente continua utilizando essa questão do positivo e do negativo. A quantidade total de carga ela vai ser justamente o número de prótons do corpo qualquer menos o número total de elétrons do corpo qualquer. Isso daí você consegue fazer essa quantidade de carga e a partir daí você vai multiplicar ela por essa carga elementar, que é justamente a quantidade de carga elétrica transportada por um único elétron. Aí você tem também por convenção, né, que a carga total vai ser mais ou menos essa diferença, né? A gente até já colocou para vocês que o N igual a NP menos NE, o NP, número total de prótons, número total de elétrons, ou seja, a diferença de quantidade de prótons para a quantidade de elétrons que esse corpo tem, multiplicada pela carga elétrica que um elétron transporta, vai ser essa... Multiplicado pela carga elementar. Isso. Foi mal. Multiplicado pela carga elementar que um elétron transporta, ela vai ser a carga total desse corpo. Devido a algumas experiências, na verdade, a gente tem que a carga elementar de um elétron vai ser esse mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Sendo em valor absoluto, tanto o próton quanto o elétron tendo a mesma carga também, por convenção, sendo que valores positivos para o próton e valores negativos para o elétron. Isso é importante, gente. Por exemplo, eu tenho um próton. Eu tenho a carga elementar desse próton é 1,6 vezes 10 a menos 19, sendo mais ali, mais de 1,6. Se for um elétron, a carga elementar dele é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Importante notar, esse 10 a menos 19 é um valor bem baixo. É 0,00000000001 tá bom? E aquele Q, a última fórmula em vermelho, é a nossa carga. Então, se eu quero calcular a carga elétrica de algo, a carga elétrica dessa partícula, dessa matéria, ela vai ser igual a N vezes o E. N sendo a diferença entre prótons e elétrons. Se tiver mais prótons, vai ser positiva a carga elétrica. Se tiver mais elétrons, vai ser negativa a carga elétrica. É muito importante prestar atenção na questão dos sinais, porque isso é algo que às vezes cai no Enem. E fazendo um adendo aqui, né?
e às vezes na múltipla escolha você tem o mesmo valor absoluto, ou seja, o mesmo valorzinho ali, e a única diferença é justamente ou o sinal de mais ou o sinal de menos. Então é importante vocês prestarem atenção e darem um valor para o sinal, porque às vezes na conta você pode dar mole. E lógico que com muito exercício, que a gente também vai passar uma lista de exercícios para vocês ficarem mais tranquilos na hora de fazer esses cálculos e ser natural, né? Tá. Vamos lá, gente. Princípio de conservação das cargas elétricas. Vamos avançar um pouquinho mais rápido para o slide não ficar muito grande para vocês, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Então, gente, basicamente, o que esse slide te diz é que, assim no começo, como está falando, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se eu tenho cargas elétricas diferentes ali, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, quando eu somá-las, e elas estão dando zero num sistema que está isolado, ou seja, ele não tem contato com o exterior, aquela linha azul em volta, ele não tem contato com o exterior. Se tiver troca de carga entre essas partículas, se tiver e quando houver, quando você for fazer a soma de novo, a soma tem que dar o mesmo valor. Você não pode criar carga de nenhum lugar sem que essa carga tenha sido transferida de um para o outro. Entende? A soma no total ela tem que ser igual. Se o sistema eletricamente estava isolado e ele está dando igual a zero, no final você pode fazer quantas trocas você quiser que ele vai dar zero. Tá bom? Sim, isso tem que dar o mesmo valor. Isso, na verdade, é outro conceitozinho aí da química, né? E é a mesma situação que é um exemplo muito utilizado, inclusive, pela química, que é, se eu coloco ovo, farinha e açúcar para fazer um bolo, se eu coloquei 2 ovos, eu coloquei 1 xícara de farinha e coloquei 1 xícara de açúcar para fazer um bolo, você com certeza não vai fazer um bolo com essa quantidade, mas dentro do bolo, o bolo está diferente, mas ali ainda tem 2 ovos, 1 xícara de farinha e 1 xícara de açúcar. Se o sistema está isolado, não tem como a gente adicionar mais nada ali, da mesma forma que não dá para adicionar nada naquele bolo quando o bolo está pronto. A gente, né, só come ele, mas ele vai continuar ali com a mesma quantidade de coisas. 2 ovos, 1 xícara de açúcar e 1 xícara de farinha. É muito importante vocês lembrarem disso, porque muitas das vezes são coisas bobas que vocês vão fazer, que vocês precisam justamente só igualar o inicial com o final, e que se perde por causa da falta de entendimento ou do esquecimento desse princípio de conservação, não só de cargas elétricas, como da maioria das coisas da natureza. Vamos lá, gente. Princípio de atração e repulsão das cargas elétricas. Isso é aquele famoso os opostos se atraem, né? Quando você tem 2 cargas, ali no primeiro caso, você tem 2 vermelhas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Essas cargas sendo positivas, vamos dizer como elas são positivas, são prótons. Essas cargas elas vão se repelir. Por quê? Porque o princípio de atração e repulsão afirma que partículas com cargas elétricas iguais se repelem, enquanto partículas com cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Logo, quando eu tenho o mesmo sinal, elas vão se repelir. No segundo exemplo, mesma coisa. Negativo, negativo, são 2 elétrons, mesmo sinal, elas estão próximas, elas vão se repelir. Vai ter uma força que está fazendo elas se repelir. A mesma coisa acontece com o campo magnético. Você pega 2 ímãs e coloca 2 ímãs com o mesmo polo perto um do outro, você não vai conseguir encaixar, eles vão começar a tentar se repelir. Se você coloca 2 ímãs com polos diferentes juntos, eles grudam. Tá bom? Eles vão se atrair. Isso. Esse é o exemplo, o último é o de atração, e aí a gente tem 2 GIFs mostrando essa relação. Isso, o primeiro mostrando a relação de atração e o segundo, canto direito, mostrando a atração de repulsão.